Meus amigos, muito boa noite. Eu sou Orson Peter Carrara, sou da cidade de Matão, no interior de São Paulo. Muito bem, muito boa noite, são 20 horas. Nós queremos saudar a vocês todos pela oportunidade da noite. Nós estamos falando de Matão, no interior de São Paulo, e esta é uma palestra para a Comunhão Espírita Elo de Amor, de Barra Velha, litoral norte de Santa Catarina, e que será transmitida pela TV e Rádio Espaço Espírita, nos endereços do Facebook, facebook.com/rede.espaço.espírita, também pelo youtube.com, pela TV Espaço Espírita. Então, são mecanismos que nos ajudam na transmissão da palestra que já se inicia nesse momento. Então, é uma satisfação muito grande estar com vocês e nós vamos abordar o tema Leis Divinas, Castigo ou Punição. Antes de iniciarmos a nossa palestra, nós queremos elevar o nosso pensamento a Deus, convidarmos vocês todos para que estejamos com o pensamento fixado no Criador, na bondade e grandeza de Deus, para que tenhamos um respaldo muito grande dos bons espíritos que sempre nos ajudam, que sempre nos amparam a caminhada, tanto a nós que aqui estamos protagonizando a abordagem, como aqueles que estão acompanhando pela transmissão do Facebook ou do YouTube, porque estamos todos irmanados neste sentido da divulgação espírita, desfrutando desse conhecimento e, ao mesmo tempo, partilhando as nossas observações, partilhando as nossas reflexões, para que essas reflexões, estas observações, se transformem em roteiro para todos nós, roteiro que nos ajude a vencer as dificuldades, a entender melhor esse mecanismo da vida humana. Então eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, silenciarmos o coração e buscarmos com o pensamento, com o sentimento, a grandeza do Criador que está em toda parte. Que Deus nos abençoe os propósitos, nos ajude nesta noite, e que os benfeitores se utilizem das vibrações colhidas e somadas da vibração de todos nós que estamos envolvidos com a temática, para beneficiar criaturas em dificuldade, em sofrimento, aturdidas por aflições que não temos condições de avaliar. Mas as nossas vibrações, de alguma forma, podem beneficiar essas pessoas. Muito bem. Eu queria dizer a vocês que é uma satisfação muito grande estar aqui, poder compartilhar dessas ideias e, principalmente, acessá-los. Hoje estamos impedidos presencialmente, mas podemos sim, conversar a respeito dos conceitos espíritas, deles nos utilizarmos para benefício do nosso próprio crescimento individual e principalmente em favor uns dos outros, criando um circuito coletivo que ajude outras pessoas, ao mesmo tempo que nos ajuda também no equilíbrio, no bem-estar, nos ajuda igualmente no progresso que todos estamos interessados em atingir, em conseguir. Então, desta forma, nós vamos abordar o tema hoje, leis divinas, castigo ou punição. É importante entendermos bem as palavras, né? Leis, para nós, a palavra lei, isoladamente, todos nós temos, ainda que imperfeitamente, ainda que incompletamente, todos nós temos uma noção do que é uma lei. Nós temos uma noção bem exata pelas leis humanas, elaboradas, discutidas, debatidas, sancionadas, aprovadas, não é mesmo?
pelos nossos poderes públicos para nortearem o funcionamento de uma instituição, o funcionamento de certos hábitos e comportamentos, justamente para disciplinar o relacionamento humano, para disciplinar a convivência humana. É por isso que surgiram legislações específicas. No caso do Brasil, vamos ficar apenas do Brasil, né? Nós temos a lei maior, que é a Constituição, que se desdobra depois em leis menores, todas importantes, e à medida que vai aumentando o convívio, à medida que vão surgindo novas necessidades, vão surgindo novas ocorrências, há sempre necessidade da elaboração de novas leis. Vejam, por exemplo, que há algumas décadas não tínhamos a realidade virtual. A realidade virtual, ora presente, ora bastante utilizada, a realidade virtual criou a necessidade de uma legislação específica, até porque houve a invasão de contas bancárias, houve a invasão da intimidade virtual de cada pessoa. Então, houve necessidade de se fazer leis específicas para atender a essa nova conquista da sociedade humana. Mas existem outras leis humanas que foram conquistadas através do tempo, como a lei do trabalho, não é mesmo? O Código Penal e outras leis que disciplinam as fronteiras, que disciplinam os relacionamentos, leis que disciplinam a legislação esportiva, por exemplo, né? que disciplinam os comportamentos nos mais variados olhares que queiramos dar. Nós vamos ter, por exemplo, que a Lei Maria da Penha, por exemplo, foi uma conquista em virtude da violência contra a mulher. Depois tivemos o Estatuto do Jovem, da Criança e do Adolescente. Quer dizer, são leis que vão sendo gradativamente estudadas em função das necessidades que vão surgindo, ensejando a todos nós entender esse processo em que se debatem os nossos legisladores, os nossos juristas, os nossos homens que estudam a lei e dela fazem instrumentos de disciplina do comportamento humano, disciplina para que as criaturas aprendam a se comportar coletivamente. Então, tudo isso traduz uma lei. Nós estamos bem habituados. A legislação de trânsito, por exemplo, imputa multas, não é mesmo? Quando a pessoa está com a carteira de motorista vencida ou ultrapassa a velocidade, ultrapassa, enfim, a legislação de trânsito específica para controlar o tráfego de veículos automotores. Então, todos esses detalhes mostram a importância das leis para conduzirem o comportamento humano. Agora, quando nós colocamos o adjetivo divina, lei divina, refere-se naturalmente às leis estatuídas, estabelecidas pelo Criador. Sendo o Criador o absoluto, sendo o Criador a inteligência suprema, sendo o Criador a perfeição absoluta, há que se considerar que as suas leis, Deus criou a vida, criou as criaturas e criou as leis. Há que se considerar que as leis são perfeitas, as leis do Criador são perfeitas. As leis humanas, elas vão sofrendo as alterações conforme o progresso da sociedade humana e adaptando-se às circunstâncias variadas da convivência humana. Vão surgindo novas necessidades, novas conquistas, novas disputas, e aí há que se considerar a necessidade do estabelecimento de novas leis humanas. As leis divinas, por sua vez, são leis imutáveis, elas não mudam, elas são como o Criador. Deus é imutável. Os atributos de Deus apresentados pela lucidez, lógica e grandeza de Allan Kardec apresentaram essa questão para todos nós estudarmos e analisarmos. Deus é imutável. As suas leis igualmente são imutáveis. E porque são divinas, oriundas da inteligência suprema, oriundas essas leis da sua grandeza e bondade, nós temos que, convenhamos,
considerar que são leis perfeitas que não se alteram. Elas são estáveis e permanecem controlando a vida, controlando os relacionamentos, controlando as dificuldades, porventura, existentes entre os seres humanos. Agora, o tema apresenta uma pergunta: leis divinas, castigo ou punição? A palavra castigo, ou punição, são palavras semelhantes, são palavras que se conectam, se ligam. Ela traz um conceito embutido de um sofrimento oriundo do desrespeito a alguma norma, a algum regimento, algum regulamento ou alguma lei estabelecida. Então, se a pessoa violar determinada lei ou determinado parágrafo ou artigo estabelecido para controlar a convivência humana, se a pessoa violar, lesar esse estabelecimento, esta lei, então ele será punido, receberá um castigo, digamos assim, A palavra castigo, por sua vez, a gente se lembra do tempo da escola, Quando a gente ia na escola, era criança, então a professora castigava os alunos, a gente ficava de castigo, de joelho, atrás da porta, ficava lá virada para a lousa e passando humilhação. Isso seria um castigo quando a gente era criança. Os nossos próprios pais usavam a palavra, vai ficar de castigo também, não fez a lição, desobedeceu o pai, desobedeceu a mãe, vai de castigo. O castigo seria também semelhante a uma punição. Saindo da área infantil, na área adulta, nós somos imputados com certas consequências pelo desrespeito às leis estabelecidas nos vários segmentos da sociedade. Então, existem leis relativas a roubos, a homicídios, existem leis por desvio de dinheiro, por agressões. São muitas situações bem conhecidas de todos nós, denotando aí uma consequência, digamos assim, em virtude do desrespeito à lei estabelecida. Agora, como é que nós ficamos com relação às leis divinas? Lembrando ainda que as leis humanas são instáveis, elas se alteram conforme as circunstâncias, inclusive elas são alteradas para atender interesses de grupos, de partidos, de interesses variados, As leis humanas são constantemente alteradas. Elas vêm sofrendo uma evolução. Através do tempo, muitas conquistas foram feitas na legislação que coordena, que fiscaliza a atuação humana na convivência social. Porque já que somos seres humanos que vivemos em sociedade, foi preciso, através do tempo, estabelecer leis que regulassem o relacionamento. Mas essas leis sofrem alterações no tempo, no espaço, com o progresso das ideias, com a mudança de hábitos, com uma nova mentalidade que vai surgindo. Então vão surgindo modificações. Por sua vez, as leis divinas, como dissemos anteriormente, elas não sofrem alterações, elas são estáveis. Deus estabeleceu as leis e elas vigem para sempre, sem alterações. Por isso é que não há nenhum tipo de privilégio, não há nenhum tipo de preferência nas leis divinas. Deus não tem preferência por este ou por aquele filho, nem tampouco oferece privilégio para ninguém. E é muito interessante porque fomos aprender com a doutrina espírita que nas leis de Deus também não existe castigo. Não existe punição de forma nenhuma. Nem castigo e nem punição. Voltando, pois, ao título da palestra, ao tema central, leis divinas, castigo ou punição, não existe castigo ou punição. Não existe. Existem leis para reger o nosso processo de evolução e de aprendizado. Existem leis estabelecidas, leis que aí estão aguardando o nosso respeito a ela, e caso nós a desrespeitemos, essas leis, esse comportamento de desrespeito, vão gerar consequências. É aí que entra todo o detalhe do entendimento doutrinário da própria vida. Não existe punição nem castigo, mas existem consequências. É muito interessante pensar nisso,
porque é muito diferente. E essas consequências, elas são geradas a partir das nossas ações. Quer dizer, cada ação gerará uma consequência. Então, se a pessoa se comporta bem, se a pessoa tem respeito pela vida, respeito pelas criaturas, respeito a si mesma, ela também vai gerar uma consequência. Qual vai ser a consequência? A consequência vai ser a sua paz interior, a sua felicidade, o seu bem-estar. Mas se a pessoa se comporta mal, com agressões, se a pessoa descumpre a lei de amor e justiça, amor ao bem, se a pessoa desrespeita o próprio corpo, desrespeita a própria saúde, desrespeita a lei humana, ela vai colher consequências. Alguém que pratique um homicídio, por exemplo, né? A lei humana prevê julgamento, análise de caso, etc. e tal, e a legislação brasileira prevê a prisão, né, para quem cometeu um homicídio, depois de todo o trâmite do processo, do júri, etc. Então, prevê prisão, do ponto de vista humano. Perante as leis divinas, o que acontece? A pessoa cometeu um homicídio, ela tirou a vida de alguém, nas mais diversas circunstâncias em que isso ocorre, né, bem sabemos. Então, ela não será castigada por isso, não será punida por isso, mas ela vai colher as consequências. E as consequências, normalmente, são dolorosas, são aflitivas, configurando-se para quem praticou como se fosse um castigo, como se fosse uma punição. Mas, na verdade, não é. Apenas está colhendo a consequência do seu mau uso do livre-arbítrio. Porque Deus criou a vida, criou as criaturas, estabeleceu as leis e estabeleceu que devemos nos respeitar mutuamente. As leis de Deus são todas embasadas no amor, inclusive as leis físicas. Se nós pensarmos num copo d'água, esse líquido precioso que nós usamos, aqui está uma lei física que criou a água e estabelece o fornecimento da água, a água que nós depois aprendemos a canalizar, a purificar, e a água potável, etc. Mas existe amor neste efeito físico da água, concedida pelo Criador às suas criaturas. Porque nós precisamos da água para sobreviver. O próprio ar que estamos respirando está enquadrado dentro das leis físicas do planeta que habitamos. Denotando por isso o amor de Deus pelas suas criaturas, que forneceu a todos nós as condições de vivência, de sobrevivência, de convivência. Mas quando nós abusamos da liberdade e maltratamos o próximo, desrespeitamos o próximo, dilapidamos o próximo, nós vamos colher as consequências. Mas não é castigo, não é punição, é apenas consequência. Da mesma forma, o respeito, repetindo o que já disse, inclusive, o respeito às criaturas, o amor que possamos estender, a boa vontade que tenhamos, a gentileza que exercitamos, tudo isso também vai gerar consequência. Consequência de gratidão, consequência de amizade, consequência, pois, de consciência tranquila, consequência de bem-estar que nos protegerá e que desperta a simpatia, a gratidão e o amor de outras criaturas que se acerquem de nós. Então é muito interessante pensar nesse assunto. Allan Kardec, por sua vez, e agora nos valendo da codificação espírita, como sabem, publicou o Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra da codificação. Depois publicou o Livro dos Médiuns, depois publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, depois publicou o Céu e o Inferno e a Gênese. Muito bem. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 grandes partes. E uma delas vai exatamente falar das consequências dos nossos atos, das leis morais. Essas leis morais geraram o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas há também, no Livro dos Espíritos, uma parte específica falando sobre as penas e recompensas, os gozos futuros ou as aflições futuras. Essa parte do Livro dos Espíritos gerou o livro O Céu e o Inferno. Veja que interessante. Poderíamos parar para pensar por que Allan Kardec usou essas 2 palavras, ou essa expressão para dar título ao livro, o céu
e o inferno? Justamente porque a humanidade vem, há muito tempo, alimentando-se da crença do céu e do inferno. Os nossos ancestrais, principalmente as tribos primitivas, principalmente aquele pessoal que deu início à civilização, o pessoal mais primitivo, não é mesmo? No começo da habitação do planeta, eles guardavam intuitivamente a crença de um poder divino. E tentavam se manifestar tentavam se comunicar com esses deuses, que eles denominavam deuses variados, né? Deus chuva, Deus sol, Deus lua, Deus trovão, etc. Tentavam se comunicar com esses seres que eles não entendiam, com essas manifestações da natureza que eles não entendiam, através de danças, através de manifestações ruidosas, de crença primitiva, e tentavam negociar, né, com a divindade. Então, para atrair a chuva, ou para parar a chuva, para atrair colheitas, para proteger de doenças, etc., tentavam negociar com a divindade. E eles manifestavam essa crença, esse contato, através das danças, através das oferendas. Mas a mentalidade humana foi evoluindo. Todavia, para manipular a mente popular, foi estabelecida, através dos poderes que constituíam a condução coletiva da humanidade, foi estabelecido condução encarnada dos poderes das pessoas que se utilizavam da sua inteligência e queriam dominar grupos de pessoas. Estabeleceu-se, pois, na religião dominante, a ideia de céu e inferno, para, inclusive, arrebanhar dinheiro, né? Você comprava um pedaço do céu antes, fazendo oferendas, ofertas em dinheiro, como se você pudesse comprar um pedaço do céu para depois da morte. Porque, embora imperfeitamente compreendida, havia essa noção de continuidade da vida, o local onde se ia parar depois da morte, né? Então, imaginava-se o céu um lugar de ociosidade, onde tinha-se asas e podia-se voar e não se fazia nada, era um lugar de apenas deleite, deleite pleno, de ociosidade. E imaginava-se o inferno um local de sofrimento eterno. Imaginava-se o inferno como um local onde havia uma criatura com superpoderes, concorrente de Deus, e que, portanto, judiava das criaturas com uma ponta de ferro num caldeirão fervente, a figura lendária do diabo e do inferno, do caldeirão fervente, onde aqueles que praticaram erros durante a sua vida ficavam definitivamente condenados a viver nesta região de sofrimento e dor. E aqueles que fizessem o bem iriam para o céu. Mas dificilmente alguém ia para o céu, né? Porque somos criaturas imperfeitas. Estamos sujeitos a cometer deslizes a todo instante, a toda hora. Normalmente, estamos cometendo equívocos. Se hoje não somos flor que se cheire, imagine antes. Então, a maneira de dominar o povo era com a ameaça do inferno. Então, as palavras, as expressões céu e inferno eram muito fortes na mentalidade humana. E ainda existem pessoas que acreditam na existência do inferno ou do diabo. É uma crença inocente, porque não tem cabimento a existência do diabo, do inferno. Isso é criação da imaginação humana. Mas Allan Kardec escreveu um livro, O Céu e o Inferno. E se você parar para olhar os capítulos, a sequência, o índice do livro, você vai se deparar que Allan Kardec vai fazer uma análise. O que é o céu, efetivamente? E o que é o inferno? O que é o purgatório? Vai analisar isso. Porque o assunto de imortalidade da alma, ou seja, a continuidade da vida, enseja aos nossos raciocínios pensarmos, mas para onde vamos? Se eu sou um sujeito depravado, um sujeito que usou, abusou, explorou, maltratou, matou, para onde eu vou? E aquele que foi bom a vida inteira, para onde vai? E nós viemos a aprender com o Espiritismo, com muita clareza, nos fundamentos da doutrina espírita, que o céu e o inferno não existem. O que existem são estados de consciência.
A pessoa que está com remorso, arrependida, por motivos variados, ela está no inferno interior. E a pessoa que está com a consciência em paz, a pessoa que fez o melhor ao seu alcance, está no céu, do dever cumprido, da consciência em paz, da consciência limpa. Então, esses conceitos foram aprendidos e foram raciocinados através do quê? Do depoimento dos próprios espíritos que vieram se manifestar e dar notícias da sua situação no mundo espiritual. Ora, mas quem são os espíritos? Os espíritos somos nós mesmos. Os espíritos são aqueles, a alma imortal, que reencarna, ocupa um corpo de carne. Já existia antes, vem para o planeta para um estágio de aprendizado e, passado o estágio material na carne, retorna para o plano espiritual, porque somos imortais. E no plano espiritual vamos nos encontrar em lugares e situações agradáveis ou desagradáveis conforme a conduta que adotamos durante a vida. Então, isso é o céu e o inferno. Não existe um local onde as almas são condenadas para sempre. Mas existem estados de consciência de profundo remorso, ou de arrependimento, ou de alegria e gratidão pela vida que a pessoa levou e se esforçou para fazer o bem. E aí nós chegamos no objetivo principal dessa palestra para responder a pergunta a título: leis divinas, castigo ou punição? Nem uma coisa, nem outra. Deixa eu ligar o computador aqui na energia, que a bateria está acabando. Nem uma coisa, nem outra. Não existem o céu e o inferno. O que existem são estados de consciência. Estados de consciência relativos ao comportamento adotado pela pessoa. Porque a pessoa que levou uma vida irregular do ponto de vista moral, não se importando em respeitar o próximo, não fazendo nenhum esforço para adquirir virtudes, chegará meio constrangido no lado de lá. E a pessoa que procurou cumprir o seu papel, o seu dever, se esforçou para ser melhor, ela vai chegar com o coração de quem fez o melhor ao seu alcance, de quem se esforçou e deu o melhor de si. Então, é muito interessante pensar nisso. Porque todos nós vamos desencarnar. E aí voltamos à pergunta: para onde vamos? Quem é que vai nos receber? São perguntas pertinentes. Uma vez que todos vamos desencarnar, mais cedo ou mais tarde, né? Nós não somos daqui. Nós não somos esse corpo, nós estamos no corpo temporariamente. Então, havia e há essa preocupação. Allan Kardec preocupou-se com o assunto e fez lá o seu livro, Céu e Inferno, onde na segunda parte estão os exemplos dos depoimentos dos espíritos, que ele pôde colher nas reuniões que dirigiu ou nos relatos que lhe chegavam de espíritos felizes, espíritos numa condição mediana, espíritos sofredores, estou vendo o índice aqui, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, que vieram depor: olha, eu estou desse jeito, porque eu fiz isso, ou deixei de fazer isso, estou em paz, estou emocionado, fui recebido pelos meus amigos, porque se comportou bem. Ou outro, que não se comportou bem, não se encontrou num lugar muito agradável. Porque esses depoimentos das reuniões mediúnicas, não só no tempo de Kardec, mas nos tempos atuais também, inclusive por Francisco Cândido Xavier, vão demonstrar as situações tão diferentes e muito diferentes dos espíritos que se comunicam. Alguns se comunicam manifestando uma alegria enorme, uma emoção, uma gratidão intensa, porque foram recebidos em lugares limpos, felizes, alegres, em lugares arejados, floridos, recebidos pelos seus amados que foram antes, pelos seus familiares. Eles relatam isso. E outros relatam que acordaram ou despertaram em lugares úmidos, fétidos, escuros, na escuridão. Eles sentem fome, sentem sede, sentem dor, ouvem acusações, são perseguidos, não sabem onde estão. Por que isso? Que
Deus é esse? Deu preferência para um em detrimento do outro? Não tem cabimento com a inteligência suprema. Não combina com a grandeza de um Deus que é soberanamente justo e bom. Então, essas condições tão diferentes de estadas ou estadias no mundo espiritual, após a morte, decorrem do comportamento adotado durante a vida, da sintonia psíquica mental estabelecida durante as décadas. Porque vejam vocês, nesse instante, hoje é segunda-feira, 31 de agosto, nós estamos aqui refletindo sobre isso. Estamos estudando o assunto, nos valendo da grandeza da doutrina espírita para estudar o assunto. Mas nesse mesmo instante existem outras pessoas iguais a nós que estão planejando sequestros, que estão planejando explodir terminais bancários na madrugada, que estão manipulando dados, que estão desviando dinheiro pela internet, roubando pessoas. Não é verdade? É a condição do nosso mundo ainda. Existem pessoas que estão cometendo assassinatos, brutalidades, nesse momento. Nós vemos os índices de violência alarmantes. Então, como é que faz? Deus não castiga os seus filhos relapsos, desobedientes, os seus filhos distraídos, mas também não premia. Olha que interessante pensar isso. Não premia os filhos retos, educados, disciplinados. É muito importante falar isso também. Por quê? Deus estabeleceu nas suas leis que colhamos, é colheita, as nossas ações, a nossa semeadura. Então, o que nos acontece é consequência dos nossos hábitos. Se nós temos cuidado com a saúde, vamos ter uma saúde equilibrada. Se nós somos negligentes com a nossa saúde, poderemos passar mais dificuldade com a saúde. Então, tudo é uma consequência. Então, aqueles que vivem planejando o mal, colherão a consequência disso. Aqueles que matam, que roubam, que estupram, que violentam, que torturam, que chantageiam, que manipulam nos bastidores, aqueles que maltratam, aqueles que fazem intrigas, aqueles que perseguem, se soubessem o que os aguardam, não fariam. E não é castigo, é apenas consequência, é colheita da própria semeadura. E como não há privilégio nenhum na lei de Deus, para Deus somos todos iguais. Deus é imparcial. Como não há privilégios de nenhum tipo, nenhum favorecimento, nós somos os responsáveis pela nossa colheita, boa ou má. Pelo nosso estado futuro de felicidade, de harmonia, de bem-estar, de paz, ou de aflição e de remorso pungente, parecido com o inferno. É muito importante pensar nisso. E é aí que nós vamos buscar um documento precioso. Aliás, 2 documentos preciosos que estão em o livro O Céu e o Inferno. O primeiro deles é um capítulo chamado A Passagem. É o capítulo 1 da segunda parte. E Kardec, antes de dar os exemplos e depoimentos, ele vai relacionar um raciocínio baseado nesses depoimentos de como se dá esse processo de morte, de passagem para o mundo espiritual e despertamento lá. Porque a morte não dói. É como se fosse uma anestesia, desde que não a busquemos. Há uma espécie de perturbação, mas não é perturbação de quem está perturbado. É perturbação de quem acordou de um longo sono. Então a morte é como se fosse uma anestesia. E depois desperta. Desperta onde? Em locais bons ou ruins, a depender da nossa sintonia e do nosso comportamento adotado em vida. Quem vai estar nos esperando? Os amigos que nos amam, se nós lhes dermos condições para isso, ou os nossos comparsas, a depender daquilo que alimentávamos nas nossas ações. Então, esse documento, A Passagem, preciosíssimo,
principalmente para você perder o medo da morte, principalmente para entender esse processo. Mas o que eu queria dizer mesmo é que o mesmo livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 7, tem um documento chamado Código Penal da Vida Futura. Nós começamos a nossa abordagem falando das leis, sobre as leis humanas, que são instáveis, e as leis divinas, que são imutáveis, estáveis. E Allan Kardec pôs esse título aqui, Código Penal da Vida Futura. Porque nós temos o Código Penal brasileiro, por exemplo, né? Os advogados, os juristas, os acadêmicos de direito sabem muito mais do que nós sobre isso. Eu não sou advogado, não sou estudante de direito, mas todos nós sabemos que existe um Código Penal que prevê aplicações da lei para aqueles que burlam a lei nas mais diferentes situações, né? Porque quando se fala em violentar a lei, são muitos os crimes que acontecem, desde crimes fatais, como crimes de desvio de dinheiro, etc. São muitos os crimes de abusos de todo tipo, né? Mas então, e a vida futura, quando é? Bom, a vida futura pode ser daqui a um minuto, né? Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 10 anos, pode ser no mundo espiritual, ou até na próxima encarnação. Mas Allan Kardec, neste documento precioso que estou relacionando para vocês, ele vai se referir naturalmente ao mundo espiritual com mais propriedade, embora o raciocínio possa ser aplicado também para as vidas futuras. Mas, olha, são 33 itens, são poucas páginas, não são muitas não. Eu imagino aqui que deve ter umas meia dúzia de páginas. São 33 itens, todos compactos, curtinhos, portanto. É como se fossem artigos. A nossa lei tem artigo 1º, artigo 2º, parágrafo tal, né? Aqui Allan Kardec fez 33 itens, todos com média de 4 a 5 linhas, e ele vai relacionar estes parâmetros para a gente entender o que é o cumprimento da lei divina. Eu não vou ler, porque é longo para ler, são 6, 7 páginas. Mas eu destaquei alguns itens, só para termos uma ideia mais abrangente do assunto. No primeiro item do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec vai dizer: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corpórea. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de depuração ou de suas imperfeições. Vamos dar um exemplo muito prático. Vamos supor que nós fôssemos caluniador. Temos o hábito da calúnia contra pessoas, sem saber a verdade. Somos aqueles que fazem intrigas nos bastidores. Vocês já imaginaram que coisa feia que é isso, né? Desencarnados, já imaginou a vergonha que a gente passaria ao reencontrar as vítimas das nossas calúnias, que foram prejudicadas pelos nossos comentários indevidos, que muitas vezes geraram tragédias e prejuízos na vida de muita gente. Então a gente vai sofrer as consequências das faltas, das imperfeições a quais não se despojou. E olha no terceiro item. Não há uma única imperfeição. Uma única. Então, quais são as imperfeições? Bom, intolerância, impaciência, apego, crueldade, ciúme, orgulho, inveja, são imperfeições. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, gerando consequências de aflições, de sofrimento moral. Mas olha uma coisa boa, que tem uma notícia boa no item 3. E também não há uma única boa qualidade da alma que não seja fonte de um grande prazer. Então vejam, é do nosso próprio interesse adquirir virtudes. Porque não há punição na lei divina, não há castigo, o que há é consequência. Então, quanto mais nós melhorarmos a nós mesmos, mais felizes seremos. A soma das penas, dos sofrimentos, é proporcional à soma das imperfeições.
Depois, mais adiante, no item 8º, Allan Kardec vai dizer: sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal que nós fazemos. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha suas consequências, também não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois já é um começo de progresso. Então, toda iniciativa, toda ação que denote, que demonstre uma virtude, uma boa vontade, um desejo de ser bom, de ser útil, vai igualmente gerar uma felicidade para a alma. E aí Allan Kardec vai relacionando outras observações de grande importância, que eu não vou ler aqui, mas eu quero indicar para vocês procurarem o livro O Céu e o Inferno, e são 7 páginas, bem curtinho de ler, bem fácil de ler, porque provoca uma reflexão de profundidade. E depois ele vai dizer, né, que nós, diante de um erro, de um equívoco de gravidade, nós vamos enfrentar 3 situações. Primeiro vem o arrependimento. A gente fez uma coisa errada. A primeira grande consequência, quando a ficha cai, é o arrependimento. Mas não basta ter o arrependimento. Aí vem a consequência do arrependimento. A gente fica arrependido, com remorso, a vez sofrer a consequência do arrependimento, que é aquele mal-estar generalizado e normalmente assistindo às tragédias do nosso descuido. E isso é muito amplo, podem caber muitos exemplos aí. Mas não basta apenas o arrependimento e a expiação. Aí tem que fazer a reparação. As leis divinas determinam que todo mal que nós causemos ao próximo, nós teremos que reparar. E não é apenas o mal causado a uma pessoa, mas o mal causado a uma família, a uma cidade, a uma coletividade, a uma nação. Nós vamos responder pelo bem, pelo mal que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer, como ensina o Livro dos Espíritos. Então, não há punição, não há castigo. Mas a lei é clara. Há consequências. E nós deveremos arcar com as consequências da nossa negligência, do nosso descuido, da nossa falta de jeito com as questões. Agora, isso não é sinal de desânimo para ninguém, não. Não nos sintamos desanimados com isso. Pelo contrário, isso é motivo de ânimo, porque estamos num processo de aprendizado. É importante que já sabemos isso. O pior é se não soubéssemos. Já não somos mais crianças espirituais. Nós já estamos entendendo o processo da própria vida. E esse entendimento do processo da própria vida vai fazer a gente agir melhor, ter mais cuidado, ter mais prudência, mais respeito. Somos convidados a essa mudança de postura. Então, nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil, no mundo, né? Mas vamos falar do Brasil. Mais de 120 mil mortos, não é mesmo? Estamos vivendo esse período difícil da história humana. E alguém poderia pensar, Deus está castigando? Não, em absoluto, Deus não está castigando ninguém. Deus não castiga. Quem castiga é a mentalidade humana. Deus não podemos querer adaptar Deus ao nosso modo de ser. Isso não é um castigo, isso é uma consequência de nós mesmos, pelos descuidos variados da vida humana. Na verdade, o coronavírus, o Covid-19, ele é, na verdade, um meio, um instrumento didático, pedagógico para nos trazer grandes lições. Para a gente aprender, abrir os olhos, prestar atenção, que o nosso comportamento gerou isso. E é tão grande a bondade de Deus, né, que nos permitiu ter a virtualidade antes do vírus. Nós conquistamos o progresso da tecnologia para podermos nos comunicar intensamente, mesmo sem podermos nos encontrar presencialmente. Não há castigo na lei de Deus, nem tampouco punição. Deus não fica anotando no caderninho, desgraçado, sem vergonha, o que você fez, está marcado, eu estou vendo. Não existe isso. Deus ama os filhos. Quem fica com a consciência pesada é o seu próprio autor, é aquele que fez.
Pode não pesar agora, mas a consciência vai despertar mais tarde. Quanto mais a gente amadurece, física, moral, intelectualmente, quanto mais avança a mentalidade humana, mais aumenta o nível de consciência. E quanto mais aumenta o nível de consciência, mais a gente enxerga os efeitos dos nossos descuidos. Então, já não somos mais crianças a ponto de aceitar demônio, inferno, isso não existe. Existem consequências morais. E quando não estamos bem com a gente mesmo, a gente vai se situar num ambiente de perturbação. O mundo espiritual perturbado, escuro, fétido, reúne espíritos que estão nas mesmas condições e que se atraem por afinidade. E aí formam aqueles lugares onde os espíritos bondosos vão lá depois para recuperá-los. Existe um amor imenso pelos filhos, pelas criaturas de Deus. Deus ama os filhos profundamente. Mas Deus não violenta, não agride a nossa liberdade. Nós temos que aprender a usar a nossa liberdade. É muito fácil falar aqui, raciocinar. Que autoridade tenho eu para dizer isso? Nada, nenhuma. Sou uma criatura em luta como qualquer outra. E todos nós precisamos refletir sobre essas questões. As leis divinas são sábias, generosas, justas e visam o nosso bem, o nosso progresso. Os perrengues que passamos, alguns são consequências dos nossos descuidos. E outros são apenas desafios de crescimento. São provas. Existe prova e expiação. Qual a diferença uma da outra? Provas são degraus de crescimento. Expiação são consequências dos nossos atos. E entra também a abnegação, que são espíritos que já alcançaram uma certa envergadura moral e que se oferecem e que se dispõem como voluntários para determinados comportamentos. Então, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa que está em vida vegetativa, 30 anos, deitado na cama lá, a gente não pode cometer o disparate de dizer, nossa, esse cara deve ter passado com o trator em cima dos outros. Não. Não e não. Pode ser espíritos que solicitaram passar por aquilo para algum aprendizado que a gente nem imagina. Pode ser uma expiação? Pode também. Mas também pode ser um espírito que se oferece para essa situação para que a medicina progrida através da observação do seu organismo. Ou para despertar algum ente querido, retorcido de angústia, ou de revolta, de incredulidade, que diante do ser amado, retorcido ou em vida vegetativa, pode despertar da sua indiferença e dureza de coração. Então nós não podemos querer fechar raciocínios com as aparências. Nós não conhecemos o histórico. Nós não sabemos quais as causas de que cada pessoa está vivendo e enfrentando. Daí o cuidado e a prudência que devemos ter. Mas em síntese, podemos falar de boca cheia. Não existe castigo. Não existe punição. Mas tratemos de andar direito. Não porque Deus vai nos castigar, porque não castiga. Mas porque a felicidade nossa, somos nós que temos que construir. Somos nós que devemos construir a nossa estabilidade emocional. Somos nós que devemos investir na nossa tranquilidade de consciência. Somos nós que temos que procurar equilíbrio. Porque nós somos levados, seduzidos pela ambição, normalmente. Somos seduzidos pela agressividade que ainda temos em nós. Ainda somos criaturas egoístas. Então temos que lutar contra essas tendências que guardamos dentro de nós. E que se manifestam, às vezes, tão ferozmente, né? É próprio do ser humano não admitir que erra. Só os outros que erram. A gente nunca erra, só os outros. Olha como é que eu estou, é culpa sua, é culpa do outro, culpa da outra. Admitamos que somos criaturas frágeis, que somos criaturas falíveis, e que temos muito que aprender, e que precisamos nos esforçar para disciplinar o comportamento,
para sermos melhores. Esta aceitação da nossa condição, ainda medíocre, moralmente falando, porque eu costumo dizer que, tecnologicamente, nós somos top de linha, né? Nós aprendemos muita coisa, desenvolvemos uma ciência maravilhosa, que nos surpreende todos os dias, mas moralmente somos medíocres, porque ainda precisamos desenvolver em nós essa capacidade de melhora moral. Vamos nos esforçar para isso. É difícil, também sinto a mesma dificuldade dentro de mim. Percebo a necessidade que tenho e daqui a pouco estou agindo do mesmo jeito. Mas nós temos que perseverar, porque aí está a fonte da nossa tranquilidade consciencial. E a gente vai, de tanto falar, quem sabe a gente aprende. No meu caso, eu sou a primeira pessoa que ouço o que eu estou falando. De tanto falar, repetidamente, quem sabe? Isso vai me ajudar. E vai, né? Porque a gente aprende por repetição. Então, percamos essa noção de castigo, percamos o medo disso. E vamos ler lá o Céu e o Inferno, vai ajudar muito vocês. Leiam lá a passagem. Leiam lá o Código Penal da Vida Futura. E aqueles que não creem, que não aceitam a comunicação dos Espíritos, vão ler aqueles depoimentos lá no final e vão dizer, mas quem disse que isso é verdade? Você que não acredita, que não aceita, não é obrigado a aceitar. Mas raciocine conosco. O raciocínio em torno, o raciocínio imparcial, o raciocínio desapaixonado, vai lhe abrir um horizonte de novas perspectivas de entendimento. E vejamos nesse momento que a humanidade passa, um alto recurso didático, um instrumento pedagógico que nos faz sair do lugar, nos faz sair da acomodação para entendermos esse largo processo de progresso da vida. Meus amigos, eu quero agradecer imensamente a vocês pela oportunidade desta noite. Eu não estou vendo vocês, vocês é que estão me vendo, né? Mas a gente sente as vibrações à distância, o bem-estar que este monólogo me causa de estar aqui com vocês. Quero agradecer o carinho de todas as pessoas que aqui estão, porque é uma alegria esse trabalho. É uma alegria que nos enche o coração de estímulos, nos enche o coração de alegria, porque o conhecimento espírita é realmente muito vasto. Nós estamos em Matão. Matão vai realizar agora em setembro, dias 18 a 20, o seu encontro anual Caibar Chute, 10ª edição. Para vocês que são aí de Santa Catarina ou de outros lugares do Brasil, nós queremos sugerir que curtam a página do Facebook do Instituto Caibar Chute para receberem as informações. Acessem lá o canal do YouTube do Instituto Caibar Chute. Nós estamos liberando pelo Face do Instituto Caibar Chute, página do Face, as informações desse evento extraordinário. Vocês poderão ver a programação, é intensa, e gostaríamos imensamente de contar com a presença de vocês. Eu estou dando uma olhada no chat aqui, nós estamos por encerrar, mas eu estou vendo aqui que as pessoas estão se manifestando, fico muito agradecido, e a nossa Cleusa Regueiro, aqui de Matão, está conosco, né? O Luiz Eugênio Lilico, queridos irmãos, de Itu, que legal, que bacana. A nossa Fernanda Linhares, aí de Santa Catarina mesmo, sempre junto com a gente. E a Fernanda lançou uma pergunta aqui. Há algum tipo de preparo mais específico para médiuns que acessam somente regiões inferiores para os resgates? Ou independe? Claro, Fernanda, há sim preparo dos espíritos que não vão levar um médium inexperiente para essas tarefas. Há um preparo feito no mundo espiritual, ou se normalmente o espírito já reencarna com algum preparo anterior, mas esse preparo continua normalmente com o momento do sono do corpo, né? Em que os médiuns desligados parcialmente do corpo, são assessorados por espíritos, preparados, porque a condição física limita a nossa capacidade de percepção e de ação. Então, há um preparo e uma proteção muito grande para esse tipo de trabalho. Comunhão Espírita Era de Amor, os relatos dos espíritos em diversos graus expostos no céu e inferno precisam ser lidos, relidos e refletidos. Verdade, meus amigos, do Era de Amor, que bonito. Nossa Regiane aqui conosco também,
Deneri. Eu fico muito feliz por esse contato, isso faz um bem danado para todos nós, né? Desculpe os nomes outros que eu não falei, que cumprimentaram, Maria Rosa, Carlos Alberto, Maria Márcia Bruns, Juvan, ô Juvan, que abraço a você, viu? A Sheila Menezes, Neuza de Vigile e a nossa Cleusa, o Sérgio Manzato. Muito obrigado a vocês. Tenham uma boa noite e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Para que as nossas vibrações atinjam aqueles que se encontram em dificuldade. Peço a vocês que juntos roguemos a Deus em favor dessa humanidade tão sofrida, para nos fortalecer o coração, para que sejamos instrumentos de paz e harmonia em toda parte. Obrigado a Jesus, o nosso Mestre. Obrigado aos amigos em toda parte, para que nos fortaleçamos no amor e no bem. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho de vocês, a permanência aqui na live, essa permanência durante 1 hora, não é mesmo? Eu agradeço, fico sensibilizado com isso, porque não é fácil ouvir uma pessoa falar 1 hora, né? Eu quero agradecer a vocês com muito carinho por esse instante, aos amigos aí de Barra Velha e Santa Catarina, onde já estivemos mais uma vez, e dizer para vocês para que continuem em paz, confiando na vida, porque a vida conspira a nosso favor. Muito boa noite, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Até breve. Muito obrigado, Gilvan. Muito obrigado.